Então, olha lá, eu trouxe aqui para vocês um problema, né, para nós pensarmos aí um pouquinho. Vivian e Pedro são casados há 6 anos e eles resolveram, então, formar uma família, né? Que é o que se imagina que as pessoas ainda querem durante um casamento, formar uma família. Como vai ser essa família? Não sei. Não sei como vai ser. Pode ser formada por uma família com pets apenas e o casal, uma família formada por um casal e filhos, como uma família, digamos assim, convencional, tá? Mas aí a gente tem, né, N possibilidades de família hoje. Não, mas aquela família igual lá na nossa Constituição de 88, que trazia no seu artigo 226, que falava que família é formada por um homem e uma mulher que tem desejo, que tem a vontade de procriar. Não. A família hoje é formada por 2 indivíduos. E aí eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. A família hoje é formada por 2 indivíduos. Mas já temos decisões que reconhecem o chamado trisal, onde a família é formada por 3 indivíduos. Quais são? Não importa. Pode ser 2 homens e uma mulher, 2 homens, mas já são reconhecidos pelo Poder Judiciário. Então vejam que isso já é uma evolução da nossa sociedade, uma mudança da nossa sociedade, tá? Vamos continuar aqui então. No primeiro ultrassom realizado, então, a médica alertou o casal que poderiam ser trigêmeos e que, além disso, haveria uma possibilidade de que 2 deles tivessem, né, alguma deficiência. Não especificou qual seria essa deficiência. Já respondo a sua pergunta, Bruno. Mas que naquele momento, como os fetos ainda estavam pequenos, não era possível então afirmar se teriam ou não essa deficiência que foi mencionada pelo médico na hora de realizar o ultrassom. Então, eles precisariam esperar mais um tempo para a confirmação de tal situação. Especificamente nesse caso, nessa situação, o direito poderia atuar, poderia, né, intervir nessa situação. De que forma que o direito poderia fazer essa intervenção? Então, o direito poderia conceder a Vivian e Pedro, falar, olha, então esses 2 fetos que apresentam uma deficiência, nós vamos abortar e vamos ficar apenas com o feto saudável. Pode ser considerado, posso colocar isso como certo? Posso colocar isso como correto? Até que ponto o direito pode decidir, ou o direito pode falar para mim que a minha família vai ser estruturada? Aqui, eu não posso falar que o aborto vai ser concedido simplesmente por conta de uma deficiência que ainda nem fora confirmada. No direito, nós temos situações pontuais e específicas para isso. Então, se eu fui vítima de uma situação de estupro, por exemplo, se aquela gravidez, aquela gestação coloque em risco a minha vida e a vida do meu filho, mas vejam que aqui não está falando em risco, está mencionando apenas em deficiência. Então, aí eu posso manter essa gestação, eu posso não ter esse pedido aceito pelo Poder Judiciário, tá? Então, isso também é um ponto a ser levado em consideração. A única deficiência, digamos assim, que é aceita para ser feito um aborto é em caso de feto anencéfalo, mas acaba sendo questionável, porque nós já tivemos aí alguns estudos que mostram que, ainda que o feto seja anencéfalo, né, há uma possibilidade dele viver aí por um certo período, ainda que seja curto, mas há uma possibilidade dele viver por um certo
período, dentro de todas as suas limitações e dos cuidados que são necessários, tá bom? Deixa eu responder ali, então, a pergunta do Bruno, se no caso dos animais... Peraí, deixa eu voltar. Isso. Tem animais, quem tem animais também é considerado como filho? Não. Por quê? O direito não reconhece o animal como um sujeito de direito, tá? Então, o animal, ele pode, por exemplo, ser objeto dentro de uma ação judicial. Então, eu sou casada, não tenho filhos, mas eu tenho lá 3 cachorros e um gato. Na hora, passou um tempo, eu e o meu esposo decidimos nos divorciar. E eu quero ter a guarda desses 3 cachorros e do gato. Então, eu vou entrar com uma ação judicial, nós vamos definir essa guarda, e aí pode ser uma guarda unilateral, uma guarda compartilhada, não tem problema nenhum. Isso já pode e é permitido pelo direito brasileiro, mas ele não é considerado como um sujeito de direitos. Então, eu não posso, por exemplo, deixar para ele um testamento. Não posso. Nos Estados Unidos, pelo direito americano, isso é permitido, que eu faça lá um testamento, então eu tenho lá um cachorro e eu deixo toda a minha herança para esse cachorro e que ele vai ter um tutor. Ok, mas eu não posso ter essa situação no direito brasileiro, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente assiste um seriado, quando a gente assiste um filme estrangeiro, porque nem sempre o que é permitido lá vai ser permitido dentro do Brasil. Tem uma série que mostra sobre isso, se não me engano, chama Bunker, a série. E ela mostra exatamente essa situação, Bruno. É um cachorro, um pastor alemão, que foi lá, né, de 1960, 70 mais ou menos, e ele se tornou um cachorro milionário, porque o dono dele deixou uma grande quantia em dinheiro para ele, e ele tinha ali um tutor. Só que o cachorro, assim como nós, temos uma expectativa de vida e eles também têm uma vida limitada. E o cachorro morreu. Salvo engano, ele já está ali na 10ª geração, né? Então, o que foram fazendo? Foram comprando novos filhotes de pastor alemão, praticamente idênticos. Se você olhar e não conhecer as características específicas, você vai falar que é o mesmo cachorro, tá? E aí foram dando o mesmo nome e foi continuando o mesmo tutor. Então veja que lá isso foi permitido. Quando que esse cachorro vai poder ter ali vontades, né? Ou eu vou poder expressar a vontade dele? Quando eu comprar uma casa, manter a casa que ele mora, que é uma mansão, manter ali todos os empregados, o quadro de empregados que ele possui. Então, isso eu vou proporcionar para o cachorro nessa série, é proporcionado, se vocês acharem, depois eu posso até mandar o nome certinho lá para vocês, no ambiente de vocês, para que vocês vejam, é uma situação específica, né, que muitas vezes pode acabar confundindo aí para nós que estamos aqui no Brasil e onde isso ainda não é reconhecido, tá bom?